Hoje, como vocês sabem, já tinha afirmado, o entrevistado de hoje é o deputado federal Márcio Geri, do PCdoB do Maranhão. Cadê ele? Bota aqui ele, Gui, por favor. Tudo bem, Márcio? Presente. Obrigado tudo por bom, estar Yuri? Tudo bom, Carlos? Beleza? Nos ouve bem? Sim, perfeito. Perfeito. Queria agradecer a sua presença hoje, Márcio. A gente está tendo como principal notícia desta semana a marcha do Nicolas Ferreira para Brasília, partindo lá de Minas Gerais. Eu queria que você fizesse uma avaliação aí, chegando próximo do fim do recesso, esse movimento da extrema-direita para o começo do ano de 2026, com essa marcha do Nicolas Ferreira em direção a Brasília. O Nicolas Ferreira e seus colegas aí que com ele caminham, tentam dessa maneira mobilizar essa base bolsonarista na pauta que lhes assim, já muito, que vem já de há muito acalentando, que é essa pauta do golpismo, da movimentação antidemocrática, do desrespeito às instituições do sistema de justiça de nosso país. A marcha em defesa de alguém que está preso por ter cometido crimes graves. É uma marcha insensata, é uma marcha cuja causa não é meritória em absolutamente nada. É uma causa que apenas reedita, reforça aquilo que eles sempre foram e demonstraram sobejamente serem: golpistas. Pessoas que desdenham da democracia, que defendem soluções autoritárias, que não primam em nenhum momento pela defesa da soberania nacional, que batem continência para os Estados Unidos. Portanto, uma marcha sem nenhuma causa que possamos qualificar de positiva. O Nicolas poderia fazer uma outra caminhada. Eu e alguns colegas parlamentares aqui do Estado estávamos nesses dias no interior do Maranhão e nós fizemos uma pequena caminhada demonstrativa para dizer a ele que, se quiser caminhar pelo Brasil inteiro, passando em frente ou por dentro ou próximo de obras de reconstrução nacional lideradas pelo presidente Lula, por seu governo, eles iam viajar muito esse Brasil inteiro. E se quiserem viajar pelo Brasil profundo, tem muita coisa bacana sendo feita nesses 3 anos de reconstrução nacional liderados pelo presidente Lula. Portanto, essa marcha tem mais do mesmo: golpismo, desrespeito às instituições e uma tentativa de mobilizar essa base, de dar novamente, de conseguir mobilizar o que eu chamo também dessas hordas, né, de adoradores de fake news e de detratores da democracia. Olha só, Márcio, eu queria também, você falou já sobre os 3 anos de reconstrução, estamos aí indo para o 4º ano de governo e, portanto, tem 2 coisas, né? Primeiro, eu queria que você avaliasse postura do Congresso frente, por exemplo, PL da dosimetria, que é uma pauta que vai ser colocada em breve pelo presidente da Câmara, e a corrida presidencial. O Lula, as pesquisas estão mostrando, segue em primeiro, mas a gente tem o fato novo aí do Flávio Bolsonaro. Hoje, a manchete de hoje, inclusive, é a desistência oficial do Tarcísio de Freitas. Ele afirma que não vai ser candidato à presidência. Então, queria que você fizesse, primeiro, a avaliação do ano do Congresso, então, esse começo de ano agora com o PL da dosimetria, e segundo, uma avaliação sobre as chances de Lula contra o Tarcísio. Olha, o ano de 2025, vamos pegar primeiro a parte que eu carimbo como positiva. Nós fizemos aí a conclusão da reforma tributária, aprovamos a proposta que o presidente Lula encaminhou da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, e avançamos aqui e ali pontualmente em aspectos importantes para a economia. Eu acho que nesse aspecto, no aspecto da economia, apesar da nossa minoria,
do campo progressista no Congresso, nós conseguimos entregar bons resultados. Mas perdemos muito tempo também com pautas equivocadas, com pautas erradas. Essa pauta, por exemplo, da anistia ou da dosimetria, cito como uma dessas pautas erradas. Nós votamos contra essa proposta. Uma pauta vergonhosa, este ano de 2025, foi aquela da PEC da blindagem, que o povo sabiamente logo, logo apelidou de PEC da bandidagem. Uma nota de nódoa no ano de 2025 da atuação da Câmara, que foi depois corrigido, graças à pressão popular, no Senado. Então, acho que assim, a gente ali expressa essas contradições e essa questão assim que é preciso que em 26 nós tentemos melhorar, que é a tal da correlação de forças, né? A gente tem um governo mudancista, um governo progressista, e a gente tem um Congresso matizado, dirigido por forças que não são sintonizadas com, digamos assim, um ideal de desenvolvimento nacional, de garantia de direitos e de ampliação de direitos para o povo, ou seja, tem uma distância ali da configuração do Congresso com a pauta do Executivo. Então, esse é um tema que a gente precisa também corrigir. E há um aspecto que eu acho também relevantíssimo, que permeou o ano inteiro, que é essa tensão que há na questão orçamentária. Eu acho que o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, tem prestado um grande serviço à nação quando ele botou a mão e os olhos sobre a questão das emendas, já com resultados concretos. Por exemplo, a Lei Complementar 210, que estabeleceu regramentos para assegurar rastreabilidade, transparência e interesse público, foi um grande avanço. Mas ainda há pendências que todos os dias nós encontramos e é preciso melhorar muito essa questão das emendas, e foi um tema que percorreu também o ano inteiro e que nós vamos começar na retomada dos trabalhos também com esse tema, com essa questão posta, né? Porque há muitas pendências ainda relativas à emenda e à judicialização de muitos casos, sobretudo aqueles que envergonham, eu acho, assim, o próprio parlamento e desqualificam o instituto da emenda parlamentar, que são esses desvios de recursos. Agora mesmo o ministro Flávio Dino deu uma decisão nova sobre a destinação de emendas parlamentares para institutos e fundações de parentes de parlamentares. Não precisava ter uma ação contra isso, era preciso que a gente, nesse curso do aprimoramento do Instituto das Emendas Parlamentares, tivéssemos já resolvido até o próprio regramento da Lei Complementar 210. Mas há um aperfeiçoamento, acho que a gente vai conquistando também no Congresso uma mudança também, muito lenta, mas uma mudança de atitude em relação às emendas parlamentares para que elas possam ter realmente um bom uso. Deputado, eu queria que o senhor falasse um pouco do enfrentamento do Lula contra o Flávio Bolsonaro. A direita está espalhando uma pesquisa de que o Bolsonaro vence o Lula no segundo turno. Vai ser uma eleição complicada, uma eleição difícil. Qual seria a prioridade, na sua opinião, para o presidente tentar a reeleição no final deste ano? Eu acho, Azênia, que eu tenho sempre dito, nas minhas manifestações todas, que o presidente Lula é franco favorito para ganhar as eleições deste ano. Mas o pleito não será tranquilo, não será fácil. Vamos enfrentar uma batalha muito intensa e muito dura, e não podemos nos descuidar disso. A gente precisa compreender o contexto internacional, a importância que o Brasil tem para o mundo inteiro, os olhos e os interesses, as atenções da extrema-direita global, mundial, na eleição do Brasil. Então, essas instabilidades provocadas por eleições tipo a que houve, perfis como o do presidente da Argentina, essa ocorrência recente, absurda, com a Venezuela, essas ameaças reiteradas dos Estados Unidos à Colômbia, enfim. Primeiro, situar que há um contexto internacional que nos convoca a uma reflexão séria e a um entendimento da implicação que isso tem no pleito nacional. Depois, a gente não pode desconsiderar que essa corrente
política de extrema-direita, essa corrente do bolsonarismo, ela continua viva, forte e com apelo em parcela significativa da sociedade brasileira, o que é lamentável, porque é uma corrente política absolutamente desqualificada, uma corrente política que desperdiçou com Bolsonaro os 4 anos de presidência, foram 4 anos de desmonte do país, vergonhosamente. Então, acho que é preciso situar nesse contexto de correlação de forças na sociedade, que é muito equilibrada. Agora, este agora é o tempo da gente, como diz o presidente Lula, é o tempo da colheita. Tem muita semeadura feita. O governo do presidente Lula não há um item que a gente avalie que a gente não tenha saldos positivos. A economia do país vai bem, a situação do desemprego é como nunca antes, a gente tem uma taxa de desemprego assim, baixíssima, né, na média histórica, a gente tem uma inflação sob controle, a gente tem medidas na área da educação, da saúde, da ciência e tecnologia, do desenvolvimento econômico, efetivas, reais, mensuráveis, palpáveis, visíveis. Portanto, a gente precisa amalgamar isso tudo, juntar essas várias ações importantes do governo do presidente Lula, mobilizar a sociedade em torno disso, não ter nenhum pensamento, nenhum sentimento de que, por liderar as pesquisas e por ser favorito, o presidente Lula tem uma eleição ganha. Não, é uma eleição que será novamente muito equilibrada, eu acho, e a gente precisa de juntar as forças todas. E acho que a gente precisa juntar as forças para além do campo da esquerda. Continua necessário que a gente busque em torno da plataforma do presidente Lula todo o campo democrático do nosso país. Todos aqueles que têm um sentimento e uma atitude de respeito à democracia e que tenham a percepção de que é necessário, que há um momento muito importante para o Brasil seguir nessa trilha que o presidente Lula recolocou o país para a gente avançar. O Brasil tem todas as possibilidades do mundo para alavancar um ciclo de desenvolvimento sustentável, com garantias reais, efetivas de distribuição de renda, de fazer do país um país do tamanho, da potência que o Brasil tem e de ser um país realmente cada vez melhor para todos. Então, esse caminho que o presidente Lula traçou, ele pode ser, inclusive, aprimorado. O meu partido, o PCdoB, sempre bate na tecla de que o Brasil precisa de um projeto nacional de desenvolvimento. A gente precisa ativar a nossa economia, o setor produtivo, fazer com que o país tenha mais competitividade global, enfim. Essa agenda que é muito importante para o Brasil, para assegurar a soberania, para assegurar o desenvolvimento. Márcio, você falou de frente ampla, e aí eu já vou entrar, acho que no ponto especialmente muito do porquê a gente chamou aqui hoje no Fórum 11h30. Na terça-feira a gente teve o Rogério Correia aqui, do PT. O Rogério Correia falou sobre a importância de Minas Gerais na corrida eleitoral nacional. E o Maranhão também tem uma importância muito grande no cenário nacional e tem uma indefinição até o momento. Até o presidente Lula foi ao Maranhão para fazer alguma articulação acerca de quem será o governador, o candidato principal da Frente Ampla Democrática no Estado. Tem, de um lado, os aliados do governador, tem o Felipe Camarão, que é do PT, que também é pré-candidato. Queria que você explicasse para o público a situação e como que estão as articulações para as eleições desse ano. Olha, nós lutamos muito e tivemos assim, muita paciência para manter um debate e um esforço, uma iniciativa, para que esse campo político que ganhou a eleição de 22 aqui no Maranhão se mantivesse unido, dando seguimento a um ciclo político iniciado pelo ex-governador e agora ministro do Supremo, Flávio Dino, com a eleição em 2014. Flávio Dino ganhou a eleição em 2014 pelo PCdoB, foi reeleito em 2018 pelo PCdoB. Em 2014, nós não tivemos, infelizmente, o apoio do PT. Naquela época, o PT apoiou a candidatura do MDB, do Edinho Lobão, filho do senador Lobão. Já em 2018, o PT se integrou a essa coalizão liderada pelo Flávio Dino. E em 2022, nós costuramos uma coalizão que teve como candidato o atual governador, que era vice, o Carlos Brandão, que, para ajudar naquela coalizão, nós
sugerimos, e ele acatou a nossa sugestão de se filiar ao PSB. Ele que era uma pessoa tradicionalmente mais ligada ao PSDB, né, a vida inteira. Bom, bem, e ali nós desenhamos um caminho. Foi quando a gente definiu pelo Felipe Camarão como vice do Partido dos Trabalhadores, porque, assim, um desenho de manter essa trajetória que teve o PCdoB no comando, teve o PSB no comando e chegou a hora do PT. Bem, na hora que chega a hora do PT, o governador Carlos Brandão resolve rasgar todos os acordos, ignorar toda a construção coletiva que foi feita para ele ser governador e querer reinstituir, muito vergonhosamente, o poder oligárquico, patrimonialista, que nós derrotamos em 2014. É um passado muito recente. Em 2014, nós derrotamos um sistema de poder liderado pela família do ex-presidente Sarney, para fazer com que o Maranhão respirasse ares republicanos, democráticos, tivesse alternância, tivesse oportunidades para todos. E isso nós fizemos. Tanto é que foi assim que nós conseguimos a eleição de 2 senadores em 2018, garantimos a eleição de um senador em 2014, que depois se afastou da gente, mas foi eleito nessa coalizão, e elegemos também o Flávio Dino com votação recorde em 2022. O natural, o desejável, a responsabilidade, inclusive, política do Brandão, que só foi governador pelo apoio do Flávio Dino, do presidente Lula, era dele ter cuidado e preservar essa coalizão. Porque o melhor cenário do presidente Lula no Maranhão era o governador estar liderando esse campo político, né, que apoia o presidente Lula. Então, nós temos um tensionamento muito forte, dada essa opção do governador. Ele resolveu romper com esse ciclo político, com essas lideranças políticas, com esse processo, para impor um sobrinho como candidato a governador. Eu sinto vergonha de falar isso ao Brasil, mas é assim que nós estamos. Vergonha por quê? Porque foi um processo que nós ajudamos a construir. Não podíamos jamais prever que ele deterioraria a tal ponto de largar a mesa partidária, ignorar o papel do campo progressista, do campo de esquerda, e querer montar um sistema de poder que de dentro de casa, né? Algo realmente totalmente equivocado e que gera tensão também na questão do palanque do presidente Lula. Contudo, a gente vai ter de novo uma eleição no Maranhão com uma ampla vantagem do presidente Lula. Quer dizer, essa instabilidade na conformação da disputa estadual, ela não atrapalha, ela não inviabiliza a performance do presidente Lula no Maranhão. Inclusive, um estado que ele tem se a gente for reparar bem o êxito do governo do Brandão, naquilo que tem algum êxito, é tudo vinculado às ações do governo federal. Recursos do governo federal, obras do governo federal. Nós temos em todo o território maranhense, em 217 municípios do Maranhão, alguma ação importante da gestão do governo do presidente Lula. Então, a gente lamenta muito que o governador Brandão tenha tão rapidamente esquecido e rasgado todos os acordos políticos, republicanos, normais que foram feitos, e a gente poderia estar com uma situação muito tranquila, que seria ele indo para o Senado e o Felipe Camarão sendo nosso governador e todo mundo no mesmo barco do presidente Lula. Ele gerou essa instabilidade toda. O Felipe Camarão é do PT, é o nosso pré-candidato a governador, é um procurador federal, um professor da universidade, foi um excelente secretário de Educação no governo Flávio Dino, tem todos os atributos para ser um grande governador. Tem uma boa aceitação popular, está acima de 2 dígitos nas pesquisas todas, e acho que expressa genuinamente esse campo que ganhou a eleição de 2014, liderado pelo Flávio Dino. Então, nessa pegada que nós estamos, temos também diálogo com o prefeito de São Luís, não é um diálogo assim, nem diálogo, que não é diálogo ainda, mas não temos assim nenhuma animosidade com o prefeito de São Luís, porque, como eu sempre repito, nosso plano A, B e C é viabilizar e garantir o êxito eleitoral da candidatura do Felipe Camarão, mas temos também sinalizações, porque eventualmente é possível que nós tenhamos a possibilidade de um apoio também do prefeito Eduardo Braz. Azenha? Deputado, nós estamos assistindo hoje, né, a essa manifestação bolsonarista, essa caminhada em direção a Brasília, com muita gente temendo que no domingo, quando houverá essa manifestação, haja uma reprise do 8 de janeiro.
A gente fica muito surpreso, deputado, com o fato de que o bolsonarismo não tem nada a apresentar, né? Eles só podem, tudo que eles. A pauta exclusiva e única deles é a pauta da tal da anistia para o Bolsonaro. Ainda assim, o apoio que o bolsonarismo mantém é grande, né? Pelo que a gente vê nas pesquisas. Ao que o senhor atribui isso? É o antipetismo histórico? A economia brasileira não está suficiente, não está ruim, especialmente em comparação com as de outros países. De onde vem essa força do bolsonarismo, hein? Olha, é um fenômeno que a ciência política precisa se debruçar, pesquisar e entender. O Bolsonaro, nos 4 anos de governo, não há, assim, nada que a gente possa destacar para dizer assim, olha, isso aqui foi bom para o Brasil. Um governo que, do primeiro ao último dia, foi um governo de bravata. E de bravata antidemocrática, de bravata criminosa durante a pandemia, que gerou aquele saldo trágico para o país, as 700 mil mortes, de desmonte de programas fundamentais que foram retomados agora, como Minha Casa Minha Vida, a ampliação dos institutos federais de educação, os investimentos na educação, na ciência e tecnologia, nenhuma iniciativa importante na área da saúde, como nós temos agora, com várias iniciativas importantes, inclusive o Mais Especialistas, o Mais Médicos, enfim. Tudo isso aí traz um saldo muito negativo na balança do que é o governo do Bolsonaro. E é um mistério mesmo que, ainda assim, essa corrente política tenha força social. Se alimentando muito, eu sempre digo que o bolsonarismo é uma corrente política adoradora da mentira, da fake news. A fake news está para o bolsonarismo como, sei lá, o sangue está para as vibras. Quer dizer, é um negócio assim obsessivo deles, né? E vão alimentando. Usam muito essa questão das plataformas sociais, das redes sociais, e conseguem fazer essa mobilização, como essa mobilização que é uma continuidade do apego deles à pauta do golpismo. Desavergonhadamente é isso, porque qual é a causa dessa caminhada? A causa da caminhada é pedir anistia ampla, geral e restrita, que eles estão substituindo agora por outra legenda lá, que é por uma prisão humanitária para o Bolsonaro. O Bolsonaro está na prisão mais humanitária que o Brasil tem hoje. A gente precisa, inclusive, puxar o tema para que a gente possa ter no sistema penitenciário do Brasil um sistema penitenciário humanizado, que não é hoje, né? Infelizmente. A população carcerária brasileira realmente tem gravíssimos problemas, então não se justifique essa prisão humanitária para Bolsonaro. O que eles estão fazendo é mobilização política, golpista, tentando reacender uma certa chama ali que tinha baixado um pouco no final do ano passado, então é uma estratégia aí de mobilização para tentar reocupar um espaço de mais protagonismo. Agora, eu acho que, ao fim e ao cabo, os resultados que nós temos, o presidente Lula, essa semana, por exemplo, está ali acima sempre de 40%. Nós temos que fazer um esforço grande de mobilização no Brasil, exatamente para ancorar nessa base social que o presidente já tem agora, ancorar nas realizações do governo federal e transformar isso tudo num amplo e forte movimento no Brasil inteiro para conquistar o 4º mandato do presidente Lula. Mas, Azênia, eu fico te devendo assim, porque também não tenho uma explicação mais detida, mais fundamentada, de qual é a origem, qual é a essência, o DNA dessa corrente que não tem um discurso assim, programático para o Brasil, é só essa lenga-lenga o tempo todo e essa obsessiva pregação antidemocrática. Márcio, queria muito agradecer a sua participação aqui no Fórum 11h30. Muito obrigado por ter esclarecido, inclusive, as questões aí do Estado, ter falado sobre o Congresso, etc. E estamos aí no Fórum 11h30. Queria muito agradecer a sua participação aqui, viu, deputado? Eu que agradeço muito a vocês, desejo um excelente final de semana.
Aqui em São Luís, tempo muito bom, praias muito belas, e a gente, para fazer inveja a vocês, amanhã minha agenda vai ser nos Lençóis Maranhenses. Várias reuniões ao lado do nosso vice-governador Felipe Camarão, percorrendo ali os Lençóis Maranhenses a partir de Humberto de Campos. E também fazer um lembrete que a gente volta na próxima semana para a Câmara e nós vamos jogar duro para aprovar o fim da escala 6x1. Vamos realmente cair em campo com muita intensidade no parlamento, nas ruas e nas redes, para a gente conquistar também esse avanço, que é também um avanço até civilizacional no mundo do trabalho. Valeu, deputado. Muito bom. Não faz inveja assim, não. Aqui em São Paulo, o dia tá feio, a veras. Aproveitar e fazer um pouco de propaganda do nosso Maranhão. Valeu. Valeu, deputado. Um abraço.